A história começa em Los Angeles, onde a jornalista Karen White trabalha para a emissora KDHB. Nas últimas semanas, ela tem recebido ligações telefônicas de um homem que se identifica como Ed e desconfia que ele seja um criminoso. A polícia monta um esquema para pegá-lo e, para isso, Karen combina um encontro com Ed. Com uma escuta sob a roupa, ela espera pela ligação dele numa cabine telefônica específica, já ficando nervosa com a demora. O marido dela se chama Bill e ele não está gostando nada dessa arapuca com sua esposa de isca. No banheiro da emissora, um âncora chamado Fred está ensaiando a introdução do furo jornalístico, totalmente insensível à preocupação de Bill. Uma jornalista chamada Terry apresenta Bill aos detetives, que estão usando o equipamento da emissora para monitorar a escuta. Só que quando Ed finalmente telefona, o som está tão ruim que eles não conseguem ouvir quase nada e Bill fica furioso com a incompetência da equipe. Sem saber que a polícia perdeu o contato, Karen segue as instruções de Ed e vai até um cinema privê para encontrá-lo numa das cabines. De início, ele não deixa que ela olhe para o seu rosto e passa um vídeo horrível em que uma jovem é atacada. Ele diz que essas moças nunca sentem nada porque não são tão vivas quanto ele. Karen é a única que tem potencial, pois é diferente das outras, e esse é o motivo de sua obsessão. Então Ed começa a respirar de forma estranha e sua voz fica alterada quando ele diz que tem algo a lhe dar e pede que ela olhe para ele. Karen vira para trás e seu grito mal sai da garganta de tão horrorizada que fica com o que vê. A poucos metros da porta, os policiais estão descrevendo Karen para o atendente, que confirma ter indicado uma das portas a ela agora há pouco. É então que ela recupera a voz e os policiais entram na cabine assim que escutam seus berros disparando vários tiros. Ed é abatido e os colegas de Karen na emissora não perdem tempo, gravando todo o drama ao vivo. É então que descobrimos que Ed era o responsável por uma série de assassinatos no bairro. A polícia já suspeitava que o maníaco era a mesma pessoa que estava incomodando Karen e por isso organizou essa armadilha que, apesar de traumatizá-la, terminou bem para a população. Bill vai à cena do crime com um repórter amigo, Chris, e os dois tentam amparar Karen, dizendo que ela não precisa dar seu depoimento agora. O repórter diz que a emissora pode gravar o relato dela depois, mas então Karen explica que isso não será possível, pois sua mente apagou tudo o que ela viu dentro da cabine e ela não se lembra de absolutamente nada. Mas mesmo assim o trauma ficou, e algumas cenas de horror começam a assombrá-la em pesadelos constantes. Enquanto isso, Terry e Chris investigam sobre a vida de Ed e descobrem onde ele morava. As paredes do apartamento estão cobertas de recortes e vários desenhos de criaturas peludas. Quando Terry encontra um desenho do rosto de Karen, ela diz que é hora de chamar a polícia, mas Chris quer vasculhar um pouco mais. O único desenho normal que eles encontram é uma paisagem e Terry desconfia que aquilo pode ser um lugar que existe de fato. Os dois levam tudo isso ao doutor George Wagner, um famoso psiquiatra que está sempre dando entrevistas na televisão. Pela assinatura nos desenhos, eles descobrem que o nome completo do assassino era Ed Quist. Em casa, Karen rejeita os carinhos do marido, explicando que ainda não está pronta para isso, e Bill compreende sem insistir. Ao contrário dele, a emissora não topa esperar tanto assim e Karen logo tem que voltar ao trabalho. Chris e Terry ficam preocupados com o aspecto frágil da amiga, mas Fred não vê a hora de brilhar ao lado da heroína, e só piora as coisas ao dizer que o país inteiro está esperando para assisti-la. Porém, assim que o programa começa, as luzes do set atordoam Karen e ela vê as cenas daquele vídeo horrível na lente da câmera. Ela não consegue dizer nada além do boa noite inicial e a equipe se desespera para tirá-la do ar antes que passem ainda mais vergonha. Depois desse fiasco, Karen decide se consultar com o doutor. Wagner lhe recomenda uns dias na Colony, sua clínica particular. Ele diz que é um local tranquilo onde ela terá mais chances de recuperar a memória, além de retomar sua vida sem maiores problemas. Karen aceita a sugestão, mas no caminho até lá, confessa ao marido que talvez não queira se lembrar do que viu. O pessoal da Colony está fazendo um churrasco animado quando os dois chegam à noite. Um homem chamado Jerry os recebe e apresenta sua esposa, Donna. Ela reconhece Karen na mesma hora e diz ser sua fã, tagarelando de modo inconveniente. Então Jerry leva os recém-chegados até Charlie Barton, um dos membros do conselho, e os homens focam na comida enquanto Donna se oferece para fazer um tour da clínica com Karen. Quando Bill resolve procurá-la, ele conversa com alguns dos internos mais estranhos, inclusive uma mulher chamada Marcia, que responde tudo de forma enigmática. Donna e Karen acabam encontrando Wagner, e Karen agradece ao doutor pela oportunidade. Ela garante que está se sentindo melhor por ali do que na emissora, mas o olhar fixo de alguns internos a incomoda, pois isso faz com que se lembre de seu admirador assassino. Marcia interrompe a conversa com grosseria e devolve ao médico o livro dele, que se chama O Presente. Ela diz que não quer seu irmão tecer lendo isso e acusa Wagner de já ter feito muito estrago. Ninguém se espanta muito com a briga, já que Marcia é uma das pacientes e isso tudo pode ser parte de seus sintomas. A festa corre tranquilamente por algumas horas até que um senhor começa a gritar, querendo se atirar na fogueira.
Karen fica assustada com a cena, mas Donna explica que aquele senhor é Early, um paciente que faz tudo para chamar a atenção. Naquela noite, Karen de novo acorda depois de um sonho perturbador e tenta chamar Bill, mas ele está dormindo pesado. Então ela vai até a janela para espiar lá fora e se assusta com um uivo tenebroso vindo do bosque. Ela volta correndo para a cama e começa a chacoalhar o marido até que ele acorde. Porém, ele nem se levanta e só diz que aquilo é o som do vento, rindo da inexperiência de Karen com a natureza. Sem sono, ela fica encolhida em frente à lareira para se aquecer e é então que outro barulho a intriga. Lá fora, vemos que alguma coisa está se aproximando de seu chalé com grunhidos animalescos. Não querendo acordar Bill de novo, ela sai com uma lanterna e encontra uma espécie de teia pendurada num arbusto. Então há um som abafado que parece um tiro, seguido dos guinchos de dor de algum animal. Karen volta correndo para o chalé e fecha a porta, sem saber que um rosto a observava o tempo todo. No dia seguinte, ela já está mais calma e topa uma partida de tênis com Donna. O xerife Sam aparece na quadra e comenta sobre uma reclamação de Wagner a respeito dos coiotes na região, dizendo que deve ter sido isso que Karen ouviu na noite anterior. Enquanto isso, em Los Angeles, Terry e Chris decidem fazer uma visita ao necrotério para ver o corpo de Ed Quist. O legista fica tão surpreso quanto os dois ao abrir a gaveta e encontrá-la vazia, com a porta cheia de marcas no lado de dentro. À noite, Donna e Karen escutam mais barulhos esquisitos vindo de alguma parte da clínica. Donna diz que são apenas as vacas, mas Karen não acha que aquilo é um mugido normal e pede que ela empreste o rifle de Jerry. Então as duas começam a dar uma olhada pela mata e, chegando a uma cerca, elas encontram a cabeça de um boi. A lanterna de Karen apaga bem nessa hora e ela solta um grito quando uma mão toca seu ombro, mas é apenas o xerife Sam. Ele também chegou ali seguindo aqueles mugidos e diz que com certeza não foi um coiote que fez aquilo com o boi. Por causa desse incidente, alguns homens se juntam para caçar esse animal selvagem antes que haja mais problemas. Bill se junta a eles, ignorando a preocupação de Karen, que se sente culpada por antecipação caso algo ruim aconteça a ele. Bill a convence de que está tudo bem e acompanha o grupo mata adentro, enquanto Karen vai para uma sessão de terapia. Wagner tenta ajudá-la a se lembrar daquela noite terrível, mas a memória sempre acaba no momento em que ela vira o rosto e ela não consegue lembrar do que viu depois disso. Na cidade, Terry e Chris pesquisam a relação entre serial killers e o ocultismo, tentando descobrir quem poderia ter roubado o corpo de Ed. Numa livraria especializada, eles conversam com um homem que sabe tudo a respeito de lobisomens. Ele diz que muita coisa é só bobagem de Hollywood, como a metamorfose durante a lua cheia. De acordo com ele, os lobisomens podem se transformar a qualquer momento. Já as balas de prata são de fato a única forma de eliminar um deles de vez, pois qualquer outra coisa só vai derrubá-los até que se regenerem. Enquanto isso, Bill só consegue atingir um coelho durante a caçada e TC elogia seu futuro jantar, mas ele explica que não come carne, dizendo que é pecado matar um animal se não for comê-lo. TC o convida ao chalé que divide com sua irmã Marcia, para que ela faça um ensopado. Bill aceita a oferta, mas é surpreendido por um beijo de Marcia, que ainda por cima morde seu lábio. Assustado, ele decide ir embora e começa a atravessar a mata até seu próprio chalé. Mas sons de ganidos e uivos começam a cercá-lo cada vez mais perto, e vemos um par de olhos amarelos à espreita. De repente, ele é derrubado por uma criatura imensa que o morde e depois some de novo na floresta. Bill cambaleia até o chalé e chama o nome da esposa, que fica apavorada ao vê-lo nesse estado e o leva direto ao médico. Enquanto Wagner aplica uma injeção, Karen diz que quer ir embora da clínica, mas ele recomenda não viajar até que Bill melhore. Terry e Chris estão curtindo um filme de lobisomem quando Karen telefona contando que o marido foi mordido por um lobo. Chris acha que Terry está exagerando nas suspeitas, pois no fundo não acredita nessas lendas, e acha melhor continuar trabalhando enquanto ela vai à clínica para consolar a amiga. Chegando lá, Terry prepara um jantar e se aflige ao perceber que esqueceu que Bill é vegetariano, mas ele come sem problema e diz que não se importa. Mais tarde, Karen dá sinais de que está pronta para retomar a vida conjugal e dessa vez é Bill quem a rejeita, culpando as injeções doloridas. Ela vai dormir um pouco chateada e tem mais um sonho estranho em que vê o rosto dele na cabine do cinema. No meio da noite, ela acorda e vê que Bill não está na cama. Vemos que ele está andando lá fora com um ar sonâmbulo até que encontra Marcia. Ela se entrega a ele ali no chão e os dois começam a sofrer uma transformação juntos. Seus dentes se tornam um par de presas, suas unhas viram garras e um pelo comprido começa a cobrir todo o corpo deles. Os dois rosnam e uivam como animais, fazendo tanto barulho que Terry decide gravar o som na janela. Na manhã seguinte, Bill já voltou ao normal e Terry descobre um local da clínica de onde se vê a mesma paisagem que Ed desenhou. Ela decide explorar mais o terreno da clínica e então escuta alguém sussurrando seu nome. A voz começa a chamá-la em direção a uma cabana isolada e vemos uma pata se erguendo entre os arbustos atrás dela. Obedecendo à voz, Terry vai ao casebre de decoração macabra e encontra uma das portas aberta.
Como não parece ter ninguém em casa, ela decide entrar e tira fotos dos desenhos nas paredes, enquanto uma criatura peluda se move lá fora. Ao ver um adesivo familiar numa porta, ela entra naquele cômodo e encontra tudo quase igual ao apartamento de Ed. É então que a outra porta do cômodo começa a sacudir e ela escuta um rosnado vindo de trás dela. Em pânico, ela sai do casebre pela janela e pega um machado tentando se esconder. Uma pata agarra seu ombro por trás e ela luta para se soltar, golpeando a criatura freneticamente. Os urros da fera se transformam em ganidos quando o machado corta uma pata fora, e Terry se enche de horror ao ver aquilo se transformar numa mão humana. Largando tudo para trás, ela corre até o prédio principal e telefona para Chris, enquanto vemos uma garra monstruosa mexendo num gravador. Ao mesmo tempo, Karen vê os arranhões nas costas de Bill e os dois começam a brigar, pois ela desconfia do encontro dele com Marcia. Perdendo a sua paciência habitual, ele se irrita com os gritos dela e lhe dá um tapa no rosto. Karen fica chocada e arruma suas coisas, dizendo que vai embora agora mesmo e que se dane a saúde dele. Ainda ao telefone, Terry revela suas suspeitas de que o médico esteja envolvido também e Chris sugere uma busca pelos arquivos. Ela descobre que o sobrenome dos irmãos, Marcia e TC, também é Quist. De repente, uma pata peluda segura os arquivos e Terry olha para cima, dando de cara com um lobisomem medonho que começa a atirar os móveis em cima dela. Chris se aflige com os gritos e chama a polícia, mas o monstro já está erguendo Terry pelo pescoço quando o xerife atende. Os pés dela vão parando de se debater aos poucos e a fera enterra o focinho em seu pescoço. Chris passa na livraria ocultista para comprar balas de prata antes de ir para a clínica, agora bem mais convencido de que Terry tinha razão. Com as malas feitas, Karen se espanta ao ver o consultório destruído e, ao puxar uma cortina, encontra o que sobrou da amiga. Ela fica inconsolável e tenta ligar para alguém, mas os uivos lá fora começam a atordoá-la e ela esbarra em algo coberto por um lençol. A coisa se levanta num salto e encurrala Karen, que reconhece Ed pelo furo de bala no meio da testa. Ainda chateado com a armadilha do cinema, ele diz que Karen traiu sua confiança e então enfia os dedos no próprio crânio, puxando uma das balas para fora. O corpo dele começa a tremer de um jeito medonho e Karen assiste à transformação completa. Aterrorizada, ela tateia atrás de si e pega um dos frascos, despejando o conteúdo no lobisomem antes de fugir. Chris está vindo para a clínica com pressa, mas tudo parece atrasá-lo em seu caminho e ninguém entende a urgência da situação. Karen consegue chegar ao carro e leva um susto quando o xerife chega com Jerry. O tom de Sam é ameaçador e Karen é obrigada a acompanhá-los ao celeiro, onde todos os pacientes a aguardam e o corpo de Terry está estendido no centro. Ela corre para os braços de Wagner ao vê-lo, mas então se dá conta de que também é um monstro, assim como todos os pacientes da clínica. Donna diz a Karen que sua vida mudou quando ela aceitou o presente do doutor e tenta convencê-la de que também será feliz entre eles. Porém, nem toda a alcateia concorda com Wagner sobre esse novo meio de atacar os humanos. O doutor quer modernizar a caça, disfarçando sua verdadeira natureza para se misturar à sociedade, enquanto Marcia e Early não gostam dessa tática covarde, preferindo a perseguição à moda antiga. Karen tenta fugir e quem bloqueia sua passagem é TC, mostrando a ela o que sua amiga Terry fez com a mão dele. Ainda tentando recuperar a liderança, Wagner lembra que Karen é famosa e o bando não pode arriscar ser exposto. Sem paciência para o sermão dele, Marcia o ataca e Early diz que não se pode domar o que foi feito para ser selvagem. Quando Chris finalmente chega à clínica, ele já vai ao consultório armado, lembrando das últimas palavras de Terry sobre o doutor. Porém, não demora muito até que Ed o surpreenda tirando o rifle dele. Ele está de volta à sua forma humana, mas seu rosto foi desfigurado pelo ácido que Karen jogou nele e isso o deixa ainda mais amargurado. No gravador, a fita que está tocando é a que Ed gravou, e por isso Chris é obrigado a ouvir todo o sofrimento que Terry passou. Sem saber que o rifle está carregado com balas de prata, Ed devolve a arma para Chris e o desafia a apertar o gatilho. Ele faz exatamente isso e liquida o lobisomem antes de correr para o celeiro, chegando lá bem quando Karen está sendo arrastada para fora. Os lobisomens rebeldes planejam jogar o carro dela do penhasco, com Karen e o corpo de Terry dentro para se desfazer das provas. A chegada de Chris não os amedronta e TC começa a se transformar para atacá-lo, dizendo que aquele rifle não vai adiantar nada. Assim que ele atira, a turma muda de tom ao ver que as balas são de prata e Wagner tenta resolver a questão no diálogo, mas Chris também o atinge. Diante disso, os outros não têm escolha a não ser obedecê-lo e recuam para dentro enquanto Karen sai. Ela o ajuda a trancar as feras e os dois ateiam fogo ao celeiro antes de fugir para o carro. Um dos lobisomens escapa e tenta atacá-los, subindo no teto do carro e abrindo a lataria com as garras. Chris atira através do para-brisa e consegue sair com o carro, mas logo Sam aparece no meio da estrada. Os dois se abaixam para escapar dos tiros e Chris se esgueira para fora para contra-atacar. Sam continua atirando e quebra quase todas as janelas do carro, além de atingir os pneus. Então Chris acerta uma bala de prata nele também e manda Karen sair do carro, que explode logo em seguida.
Os dois correm e entram na viatura de Sam, que é então cercada por diversos lobisomens. O motor demora a pegar e o carro só se move quando uma das criaturas já está entrando. Chris pisa no acelerador mesmo assim, deixando o resto do bando para trás. Karen está segurando o rifle quando o intruso abocanha seu ombro e ela aperta o gatilho quase sem querer, abatendo a fera. Chris continua dirigindo e quando os dois olham para o banco de trás, descobrem que aquele último lobisomem era Bill. Em prantos, Karen diz que é seu dever alertar a todos sobre a existência desses seres e fazer com que acreditem na história. Dias depois, eles estão de volta à emissora e Karen vai apresentar o telejornal de novo pela primeira vez depois de toda essa confusão. Dessa vez, ela fala com uma voz firme e sem hesitação, mas Frank fica nervoso ao ver que o texto não é o que está no teleprompter. Karen explica que a tragédia na clínica ocorreu de forma muito diferente do que foi noticiado e conta a verdade sobre os lobisomens. Abismado com essa maluquice, Fred tenta tirá-la do ar, mas Chris o impede. Ela termina o discurso afirmando que pode provar tudo o que disse e então começa a se transformar ao vivo, para o horror de todos ao redor. As imagens são transmitidas ao mundo inteiro e, apesar do enorme sacrifício de Karen, ninguém leva a cena a sério e todos pensam ser só um truque de cinema. Chris cumpre a promessa que fez a Karen e dispara uma bala de prata para acabar com o sofrimento dela. Só então Fred consegue interromper a transmissão, passando aos comerciais de forma abrupta. Num bar, as pessoas mudam logo de assunto e o único que parece acreditar na cena é chamado de maluco. É então que vemos Marcia no balcão pedindo um hambúrguer mal passado e pronto para retomar sua vida de horrores impunemente.